há pouco em relação a essa linha de investigação que vai ser desdobrada agora para tentar chegar aos mandantes, né? Agora, nessa investigação sobre o assassinato da Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o absurdo ganhou uma doce naturalidade, né? Antes da chegada da Polícia Federal a esse inquérito, os investigadores no Rio de Janeiro eram pessoas de pouquíssimos espantos, né? Tratavam, por exemplo, esse Maxwell Simões Correia, conhecido lá como Suel, como um figurante. De repente, descobriu-se que esse Suel, expulso do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro em 2022, é um empreendedor do submundo das milícias, né? Como bombeiro, ele ganhava algo como 10 mil por mês, e é uma cifra absolutamente incompatível com a sua movimentação bancária, conforme o Aguirre Talento, nosso repórter, está mostrando aí nessa notícia que o UOL traz na sua homepage, né? Escorado em dados da PF, o pessoal dados do COAF, aliás, o pessoal da PF verificou que entre entradas e saídas, esse Suel movimentou 6,4 milhões de reais na conta pessoal e na conta de uma empresa, isso no período de março de 2019, quando a execução da Marielle fez aniversário de 1 ano, e outubro de 2021. Nessa época, esse Suel ainda se dividia entre a farda de bombeiro, a venda clandestina de TV a cabo na zona norte do Rio e um varejo criminoso que incluiu a participação dele no planejamento e no acobertamento desse assassinato da Marielle e do seu motorista. Ele já cumpria pena de prisão em regime aberto por obstrução de justiça e foi passado na chave novamente nessa segunda-feira, como consequência da delação do Elcio Queiroz, que dirigia o carro naquela perseguição em que o Rony Lessa metralhou a Marielle e o motorista. Num passado remoto, as milícias eram toleradas, às vezes até aplaudidas no Rio de Janeiro, porque executavam ali pivetes e aviões do tráfico em troca de alguns caraminguás. Hoje, essas milícias dividem regiões com o tráfico, operam em ramos variados, né, vai do transporte clandestino até a construção de imóveis ilegais, e recrutam o pessoal nas forças de segurança sob a proteção de governantes. Então, quando menos se espera, um Suel qualquer surge no bololô em que se converteu esse caso da Marielle como uma cereja podre, é um bombeiro ostentação. A política do Rio de Janeiro ela não é para amadores, né? A milícia é o que a gente tem hoje de pior na sociedade. Funciona como um braço do Estado dentro do Poder Executivo, dentro do Poder Legislativo, e acho que esse não é um recorte menos importante de ser feito, né? Mas é bom sempre ressaltar que a Marielle ela não tinha um trabalho que fizesse uma atuação direta ao enfrentamento da milícia enquanto vereadora, né? A Marielle não era uma pessoa que se entendia em risco, se entendia em ameaça, não era uma pessoa que tinha efetivamente qualquer tipo de ameaça nesse sentido. Então, o assassinato dela chega para nós ainda com um caráter ainda mais perverso, que é um caráter de surpresa, né? Mas ao ver o depoimento do Elcio, saber que Marielle estava sendo monitorada desde agosto de 2017, é ainda mais preocupante, é ainda mais doloroso, mas é também revelador de a gente conseguir entender que não resta, né, e já não restava há muito tempo, nenhuma dúvida de que esse foi um crime político, né? O Rony Lessa é um assassino, é um matador de aluguel, ele mata por dinheiro, e o que a gente quer saber é quem mandou, quem contratou o Rony Lessa para matar a vereadora Marielle Franco. Então, é importante que a gente consiga seguir cobrando, né? A gente entenda que foi um passo positivo essa delação do Elcio, importante para que a gente vá a júri popular, inclusive levando Elcio Queiroz e Rony Lessa para que sejam condenados e sejam responsabilizados pelo que fizeram, mas é importante que a gente siga cobrando justiça por Marielle Anderson, cobrando que seja revelado o nome dos mandantes, que seja revelado as motivações.
É muito duro a gente chegar a 5 anos de um assassinato que abalou a democracia do nosso país, ainda sem resposta. A não elucidação do caso da Marielle passa uma mensagem não só a nós familiares, mas à comunidade da sociedade civil organizada no Brasil e no mundo todo, que hoje no Brasil existe um grupo político capaz de assassinar como forma de fazer política na certeza de uma impunidade. Mas não assassinou Ô, qualquer Mônica, corpo, né? Assassinou o corpo de uma mulher negra, o corpo de uma mulher socialista, o corpo de uma defensora LGBT. E cobrar justiça por Marielle é dizer que a gente não aceita a barbárie ou a violência como um método de fazer política. o Sérgio Moro, ele virou um personagem meio perdido na cena política, né? As delações, no caso da Lava Jato, as delações, algumas delas foram anuladas, a meu ver, até sem razão, por conta de perversões judiciais que foram praticadas sob a jurisdição do Sérgio Moro, ali na 13ª Vara de Curitiba. Agora, a delação é um estatuto regulado em lei e deve ser usado, e nesse caso está sendo usada para produzir ou para tentar produzir um avanço num caso que está estacionado há 5 anos. É preciso ver como foi feita essa delação e para onde essa delação vai nos levar, né? Pela lógica da lei que regula as colaborações, o delator faz jus a benefícios judiciais quando ele aponta o dedo para o alto, né? Então, nessa dinâmica, tem mais valor os peixes miúdos que entregam os tubarões. O Elcio Queiroz, ele dirigia o carro que perseguiu a Marielle e o motorista Anderson Torres, em março de 2018, foi preso um ano depois desse duplo assassinato, e ele fez uma delação que, até aqui, é preciso conhecer os anexos ainda mantidos sob sigilo, né? Mas até aqui é uma delação meio controlada, né? Ele apontou para si mesmo, confessou o crime, olhou para o lado, então, confirmando a participação do Rony Lessa, que foi quem puxou o gatilho, e apontou para baixo. Então, trouxe informações novas sobre o envolvimento do bombeiro aí, o Maxwell, sobre outros personagens que eram vistos como personagens secundários. Agora, não se sabe até agora quais são as informações que ele deu em relação a quem está acima dele, aos mentores intelectuais dessa execução, aos mandantes do crime. Então, é preciso conhecer os detalhes ainda encobertos da delação do Elcio Queiroz, para saber, inclusive, se ele faz jus à premiação prevista em lei, não é? E qual vai ser a gradação dessa premiação. Então, as declarações do Sérgio Moro, elas não fazem sentido. Qual?